Amanda Buru e Pedro Torres. Vamos lá. Valu, ele começa falando sobre um jogo de muita luta, né? Entramos com jogadores dessas características e o adversário depois foi mais feliz no fim do jogo e através de uma bola parada conseguiu esse gol. Acho que não é só questão de felicidade, né? É questão também de saber explorar exatamente aquilo que o Cruzeiro até então tem mais dificuldade, né? Teve no Campeonato Mineiro, teve também no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro e teve hoje também no decorrer de toda a partida. Então, acho que isso é estudo também do adversário, não é só sobre felicidade, né? É sobre, sim, claro, eficiência, mas também uma leitura para explorar os pontos mais difíceis que o Cruzeiro tinha até então, continua tendo até então. Ele fala que não conseguimos nos impor dentro do campo nesse tipo de jogo. Temos que ter maturidade, não podemos ceder tanto, é um jogo mais sobre eficiência. Na sequência ele fala, né? É um jogo muito próprio de equipes argentinas. Então, acho que o Cruzeiro fez bem a leitura, o estudo, o dever de casa, que é de estudar o seu adversário, tentar anular os seus pontos que tem mais fortes, tentar explorar os pontos que eles têm mais dificuldade, mas a parte prática das coisas é que acabaram fugindo do controle do Cruzeiro. Foi uma equipe que não conseguiu explorar, principalmente o sistema defensivo. É uma equipe que já está acostumada a fazer essa linha de 5, né, a primeira linha de 5. Acho que o Cruzeiro pouco atacou, exatamente para poder a gente vê essa fragilidade no sistema defensivo, então acho que não é falta de estudo, é falta do Cruzeiro reproduzir o estudo que foi feito dentro do campo. Então, assim, acho que ele foi muito franco na sua análise, mas acho também que foi pobre no sentido de poderia ter aprofundado um pouco mais, poderia ter. Eu até entendo um pouco essa situação, acho que o lado do treinador de querer proteger um pouco mais os seus jogadores, né? Proteger também o seu trabalho. Não vejo isso como certo ou errado, mas a questão é que nós torcedores, a gente muitas vezes gosta que ele aprofunde um pouco mais nas suas análises. Hoje eu acho que ele foi um pouco mais brando, assim, um pouco menos criterioso até. Mas é isso, Valu. Acho que, resumindo, ele fala muito sobre a questão do estudo, que o Cruzeiro, a forma de lidar com essa competição, esse tipo de jogo, mas mesmo sabendo de tudo isso, a parte teórica muito bem feita, mas pouco executada. Me chama muita atenção porque tem um dado momento que ele fala, né, que nós não conseguimos impor e também a gente teve dificuldade de circular a posse da bola. E aí eu acho que demorou um pouco e a leitura pode ter sido também, no que diz respeito a algumas peças, equivocada para poder melhorar essa questão da circulação. Acho que o Cruzeiro demorou a desfazer da dupla Lucas Romero e Wallace. O Cruzeiro, se queria melhorar a circulação de bola, se queria ter mais essa posse da bola, poderia ter ficado com só um primeiro volante, colocado o Matheus Henrique, ou até mesmo colocado o Matheus Henrique e o Eduardo ali juntos, para ter mais jogadores com capacidade de circular essa bola, mas ele também, quando ele responde até para o repórter argentino, que ele não se surpreendeu com o nível de intensidade da equipe do Unión. Então, acho que é um ponto também que o Cruzeiro se preparou para isso. Ele tinha uma estratégia bem desenhada e ele fala sobre isso também, né? Escolhemos nossos jogadores mais intensos, só que acho que o Cruzeiro acabou, como a Amanda disse em uma outra situação, pensando em resolver um lado e deixando outros para trás. O Cruzeiro pensou em igualar na intensidade, mas em nenhum momento o Cruzeiro pensou no que isso ia tirar do Cruzeiro. Tirou do Cruzeiro a capacidade de circular a posse da bola, de ter um jogo mais cadenciado, mais pausado. E aí o Cruzeiro acabou entrando dentro de um sistema de jogo, de uma ideia de jogo que favorecia muito mais as características do adversário do que propriamente o Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguiu, de novo, vencer duelos aéreos, né? Teve muita dificuldade nesse tipo de situação. Ele até fala que o Lautaro pressionou muito, mas eu acho que o Cruzeiro, na minha visão, pressionou muito pouco a equipe do Unión. Eles conseguiam ter tempo e espaço para poder fazer esse lançamento, acionar algum companheiro no lado de campo, ou até mesmo por dentro. Então, acho que o Cruzeiro deixou muito a desejar e eu concordo bastante com a Amanda. Achei que ele foi mais brando hoje no que diz respeito às análises do jogo, pouco profundo, e aí agora a gente fica com a expectativa de uma mudança, porque o Cruzeiro vai precisar de ter uma outra atitude,
porque a gente tem aí diante, no fim de semana, um adversário muito difícil, muito mais qualificado que a equipe do Nyon, e o Cruzeiro não pode apresentar a mesma postura que apresentou hoje. São mais de 12 mil pessoas aqui ligadas na Samuca TV. Ao pós-jogo, já foi a entrevista do técnico Leonardo Jardim. Agora o Samuel, daqui a pouquinho, voltando com o posicionamento ali da zona mista para ouvir também o que disseram os jogadores, o que vão dizer, na verdade, né, os jogadores depois desta derrota para o Santa Fé. Bom, até que ponto, né, a gente consegue também dimensionar, porque o Cruzeiro já está há um bom tempo nessa, né? Daquela coisa, da atitude, o trabalho, o retrabalho, na verdade, do técnico Leonardo Jardim, começando agora. O que vocês acham, principalmente com relação à pergunta do sistema, né? É o sistema que já precisa de mudar com apenas... Vamos lembrar, é o sistema que já precisa de mudar depois de 2 jogos em que ele jogou assim contra Mirassol e contra Santa Fé. Qual o caminho? E muito importante frisar, né? Tem que deixar isso claro para o torcedor do Cruzeiro, tem que deixar claro mesmo para o torcedor do Cruzeiro que hoje, dia 1º de abril, e até o dia 11, a janela está aberta, mas o Cruzeiro não faz nenhum tipo de movimento que nos indique que vá ao mercado, atrás de qualquer peça, seja de ataque, principalmente meio campo. Eu acho que os homens de meio campo vivem um momento de grande baixa agora nesse início de trabalho do Jardim, pelo menos na minha visão. E ele deixa claro, Amanda, são esses os jogadores que temos, e caso o Cruzeiro realmente não faça, e eu acho que não vai, a indicação é que não faça nenhum movimento, até porque quem você olha para o mercado hoje e que eventualmente pudesse melhorar o nível de atletas do meio campo do Cruzeiro, está empregado e é titular nos melhores elencos do Brasil, pelo menos eu penso assim. Então ele também já chama a responsabilidade, e precisa, viu, Amanda? Aí uma opinião bem particular. Este grupo do Cruzeiro precisa de dar mais respostas dentro do campo, sem tirar, é claro, a responsabilidade técnica. Não existe tirar a responsabilidade técnica, mas esse grupo vai precisar de dar respostas importantes até o jogo do dia 12 de junho contra o Vitória, quando vai ser o jogo que sela essa parte da temporada, e depois vai acontecer a pausa para o Super Mundial, Amanda. Eu acrescento, depois de tudo que você falou, Valu, a questão de responsabilidade, sim, mas a resposta ela não é só coletiva, resposta também individual, porque nós temos jogadores que têm qualidade técnica até para resolver uma partida, e o que a gente tem visto é que são jogadores que ainda não conseguem trazer isso para o Cruzeiro de uma forma positiva, para que a gente seja um time que pode ser um time mais produtivo dentro do campo, que mesmo quando não joga bem, sai vencedor, porque isso também acontece no futebol. Então, acho que precisamos disso, trazer qualidade, mudança também da questão de comportamento. O Cruzeiro, Valu, e aí já te respondendo sobre o sistema, não há sistema algum que sustente uma equipe se os times, né, se os jogadores, desculpa, não se doarem no quesito comportamento em campo. Acho que o Cruzeiro hoje, independente do sistema que quisesse colocar essa partida hoje, mas o Cruzeiro precisava ter tido atitude, e o Cruzeiro, para mim, não teve uma atitude que correspondesse a uma vitória do Cruzeiro. Um time que fosse competitivo, que fosse um time que ganhasse duelos, que pudesse nos mostrar dentro de campo que queriam, que estava afim. Então, achei o Cruzeiro bem abaixo daquilo que precisava para essa partida. Se era um jogo de combate, né, de disputa, e eu entendo até quando o Leonardo Jardim fala a questão de ter colocado jogadores com essas características, mas a gente viu que o Cruzeiro perdia muitas vezes os duelos. E aí você vai cada vez mais fazendo o seu adversário acreditar no jogo. Exatamente por isso. Porque quando tinha a posse da bola, perdia com frequência, mesmo fisicamente, sendo jogadores fortes,
mas num piscar de olhos perdi essa bola. Então, acho que não está preso muito ao sistema. Está mais preso nesse momento a questão de comportamento. É claro que a partir do momento que os jogadores começarem a desempenhar melhor, individualmente falando, coletivamente falando, principalmente, a gente vai poder falar algo que seja com relação ao sistema. Mas nesse primeiro momento, acho que não dá para a gente ficar tão preso nesse momento com relação ao sistema. Existem variações, é preciso sim ter uma carta na manga, mas acho que a cobrança maior, e aí vai aos atletas, a questão do comportamento dentro do campo. Eu concordo muito com vocês, acho que a gente pode pontuar algumas coisas com relação ao sistema, mas é necessário também a gente cobrar algumas coisas dos atletas. Essa mentalidade também de controlar um pouco mais o jogo, de se aproximar um pouco mais, nem sempre isso tem que partir do treinador. O atleta ali dentro do campo, ele tem que sentir também o contexto da partida e tomar algumas decisões. Eu acho que isso tem faltado também para os jogadores do Cruzeiro, ali na reta final, e o Leonardo Jardim até faz questão de falar isso, né, na coletiva. Eu até anotei essa resposta dele, que ele fala sobre que facilitamos o lançamento em linha lateral que ocasionou o escanteio do gol. Então, isso é um problema dos atletas. Os atletas terem essa percepção, o jogo está se encaminhando para o final, vamos tentar manter essa bola um pouquinho mais distante da área, e o Cruzeiro acabou não conseguindo fazer isso. Mas aí, só puxando a pergunta também para o lado que o Valu falou sobre essa questão do sistema, em algum momento eu acho que vai ser necessário o Leonardo Jardim reavaliar essa situação. Acho que a gente precisa de olhar com mais carinho para isso, porque hoje o Cruzeiro, com as peças que tinha, talvez não dava para repetir a mesma formação, que foi algo que o Samuel perguntou, apresentada diante do Mirassol. Acho que o Cruzeiro poderia ter aparecido de uma outra forma, entrado de uma outra forma na partida. Mas o principal ponto, para além de sistema e tudo mais, é a questão envolvendo a postura dos atletas e o desempenho individual de cada um. Isso precisa ser cobrado também, senão a gente vai acabar entrando num limbo que nós já vivenciamos em outros momentos.